E agora vamos anunciar a nossa ilustre convidada. Quem é? Fala aí alguma coisa. Ela é, gente, super empreendedora. Já me encontrei com ela várias vezes, assim, tipo, no meio da cidade de Lisboa. Do nada ela aparece. Uma menina que sabe tudo, já tá em Portugal, ó, 14 anos. Se garante em tudo que faz. Tem uma presença e um posicionamento muito marcante, principalmente no Instagram. Gosta e é uma apreciadora e entendida de vinhos. Estamos a falar da Pamela Maranhão! Aê, bem-vinda! Polêmicos, que a gente gosta. Obrigada por estar aqui. É um Seja prazer. bem-vinda. Na realidade, é um prazer. Me sinto honrada a receber um convite para um podcast de vocês. Obrigada, mesmo. Pam. Sou uma das primeiras, né? Que tô sabendo. Elas querem polemicidade, elas vão ter polemicidade. Vocês já sentiram, né? Quer topa tudo? Então a gente vai topar tudo aqui, né? Apertem os cintos. Começa dizendo como foi que começou a tua história com Portugal. O motivo básico de ter vindo pra cá. Não precisa contar toda a tua história, porque senão a gente ultrapassaria Senão aqui. a gente vai até 6 da manhã, Exatamente. né? É Mas isso basicamente, por que Portugal e o que mais te fez permanecer aqui? Certo. Seguinte, é boa pergunta também permanecer, né? Permanecer, porque é como eu digo, vir para Portugal até é fácil, o difícil é permanecer. Eu sempre falo isso. Não é? Porque a gente vê, Portugal é muito fácil para entrar, a gente vê por aí muita gente que entra, uma manada que entra, mas também existe a manada que sai. E a minha história com Portugal é o seguinte, eu já tinha a pretensão de sair do Brasil, certo? Eu já tinha aquela vontade de sair e tudo, só que sempre procurava um local que tivesse uma certa identidade comigo, que eu pudesse me sentir bem. Okay. E daí eu comecei a fazer viagens, certo? Eu sabia que Estados Unidos não era muito a minha vibe, porque todo mundo sempre falou, eu sou muito de contra o fluxo geral de todo mundo. Entendi. Então, não era Estados Unidos, e aí eu já começava, gosto muito de história e tudo, então o velho continente é cheio de história. Então, vinha pra cá e fazia viagens. Minha primeira opção, na verdade, eu achava que eu ia gostar muito da Itália. Então, eu fiz Portugal viajando, fiz Itália, fiz França, Bélgica. No final das contas, eu me senti muito à vontade com Portugal. Das primeiras vezes que vinha pra cá, me sentia sempre em casa. Sempre me sentia como se fosse um bocado ali, assim... Eu me sentia muito livre na questão de saber muito rápido como as coisas funcionavam e tudo. Eu falei, olha, Portugal. Então, Portugal entrou de uma forma muito natural, certo? Então, vim uma primeira vez, eu sempre fiz umas 2 vezes de férias e coisas assim. E aí, depois, já para sentir como é que era, justo que eu acho muito bacana ter essa percepção, pelo menos. Quem puder fazer isso, faça. Faça uma percepção prévia do que é o país, se puder fazer. Porque vir de cara assim, eu acho que é muito mais fácil você tomar um choque cultural de diversas coisas, certo? Exato. Então, eu fiz esse processo, né? Depois, aí, eu organizei tudo e falei, olha, agora eu vou mesmo de vez e, tipo, até já. Ficar sempre naquele até já, Quanto né? tempo você levou para tomar essa decisão, depois que você voltou pro Brasil? Uns 6 meses. Não, na verdade, quando eu saí daqui, eu já estava pensando, não, eu já vou agora só para organizar as e coisas voltar. E depois volto de vez. Eu não fiquei naquela de tipo, será que eu vou? Não. Eu falei, olha, já saí. Quando eu saí daqui, eu me lembro muito bem. Eu já saí daqui chorando no avião. Chorava! Sério? Em que ano isso? Querendo voltar? Querendo voltar. Foi em 2008. Acho que 2008, por aí assim. Porque eu já tinha vindo em 2007, depois 2008. E na de 2008 foi a pior. Porque eu falei, agora eu quero voltar Entendi. E já fui naquela de tipo, eu vou ter que voltar, tenho que arranjar, dar meu jeito para organizar tudo. Que na época eu trabalhava numa coisa enorme para poder convencer, para saírem, para me dispensarem, entendeu? Entendi. Mas não foi fácil justamente por essa pressão, né? Trabalhos e não sei o que, tal... O que você fazia lá? Lá no Brasil, eu sempre trabalhei com multinacionais, em grandes corporações. Trabalhei na Vale, Alcoa, Billiton e Vale. E, por último, ainda trabalhei pela Petrobras. Então, tipo, ainda tinha mais essa pressão das pessoas acharem
Muita gente pensa assim que meio corporativo, uau, grandes empresas no Brasil, Sim. ganha-se bem, mas nem todo mundo tem, ainda bem, né? Que nem todo mundo pensa igual. Exato. Então, eu já sabia que aquilo não era para mim. Chegou um tempo, eu dei muito tempo para Sim. tentar. Mudei justamente de empresas que era para saber se o problema era comigo ou era com o meio corporativo. Pois é. Então, fiz testes, é verdade. Eu adoro fazer importante testes. Isso, lógico, a gente tem que mudar, não tá legal, tem que mudar, né? Tem que Exato. mudar. E eu acho que é assim. Até mesmo aqui, as pessoas acham, não tá legal. Se muda, gente. Não é mesmo. falando de forma grosseira. Mas se não tá legal, eu digo mesmo, vai embora. Não é falando de forma grosseira. Se você não tá bem num local, vá, certo? Mas pronto, foi assim. Então, Entendi. meio corporativo e tudo, mas dá aquela dor no coração, ok, de ir, porque você vai para um local que você... Não O que conhece. será? É. Como é que vai ser? Sempre Claro. o desconhecido O é... desconhecido, o novo, dá Dá aquele... aquele friozão, É, né? é. Com certeza. Então, Aí chegando aqui, Pão, o que que tu... primeiro, o que que tu gostaste mais e depois o que que tu estranhaste mais? caramba. Hoje mesmo eu estava me fazendo essa pergunta, porque alguém me perguntou nas caixinhas, qual foi o teu maior... Eu lembro que maior... maior assim, tipo, que eu Impacto, achei... assim, É. que teve. Cara, mas eu acho assim, eu nunca vou eleger uma coisa, Claro. assim, tirar uma coisa tipo pra palito Claro. e falar aquilo ali. Claro que vão existir pequenas coisas, uma coisa ou outra, mas eu sou muito de passar pelas coisas e tipo, vamos aos próximos e não guardo muito. Então não me lembro assim de muita coisa que me impactou. Ai, meu Deus, foi muito difícil. sei. Não. Nem você chegar na hora do almoço e ver a plaquinha, volto já. Sim, essas coisas Pequenas mínimas. coisinhas, né? Essas Que pequenas impactam, coisas, eu tenho essas Que é diferenças. cultural, né? É super cultural, mas super. eu dou muita... Eu acho muito interessante as diferenças. E eu? Eu acho muito legal e eu adoro, tipo assim... qualquer local que eu vou, que eu vejo que é diferente, por mais que às vezes... Coisa que eu não gosto de passar é fome e frio, né? Aí, tipo, entro num local pra... vou lá comer, tá fechado. Eu fico possessa, mas é a cultura do local, né? A gente se adapta, Não há o que né? fazer. A gente se adapta. A gente se se adapta. adapta. Mas eu falo que eu vou abrir um restaurante aqui em Portugal ainda, que o nome vai ser de 3 às 7. O nome do restaurante, 3 às 7. Todo mundo vai lá comer. Porque eu não sei vocês, mas eu não sei. Eu tenho vontade de almoçar 3 horas da tarde. Sim, também E a gente passa acontece. perrengue. Já porque, me aconteceu várias vezes. não abre. Tem alguns que abrem, né? Aqui em Lisboa abrem, mas não é tão Olha, simples assim. digamos. Inclusive, eu tô chegando agora da Alemanha, né? Gente, eu acho que na Europa, eu sempre tô entre Espanha, França, aí Alemanha, Itália. Eu acho que um dos melhores locais, nesse termos de serviço, cara, é Portugal. Porque eu fui agora na Alemanha, nada abre domingo, sábado, metade do dia já não funciona nada. Na Espanha, sem comentários. É verdade. Na França, você fica, tipo assim, restaurantes. Eu adoro um restaurante na França, muito legal. Agora, recente, quando eu estive lá, o cara simplesmente falou assim, tipo, 40 minutos antes de fechar. Já vamos fechar. 40 minutos. E eu Pois me é. programei para almoçar. Aquele dia, e tava lá no Google dizendo, fechamos às 2, hein? Ainda Fechamos era às 1h20. 2. Era 1h20, ele teve coragem de me dizer, já vamos fechar. Já vamos fechar. Eu Agora, já fui quem sou eu? expulsa do IKEA na Alemanha. Falando tudo em alemão pra mim, mandando eu ir pro caixa. Eu disse, ainda não falta 30 minutos, meu senhor. Vá pro caixa, não sei o quê. Eu digo, o que ele tá dizendo? I don't speak em espanhol. Quer dizer, em alemão. Mas vocês não acham Bem surreal? próximo. Eu bem acho próximo. surreal. Outro dia eu tava na Leroy, aí era, sei lá, se fechava 10 ou 9. Aqui. E aqui em Portugal. Mas Mas a aqui mulher... também tem. Aqui ela também virou- tem. É verdade. Ela virou pra mim e falou assim, eu achei aquilo tão bizarro, ela virou e falou assim pra mim, que horas vocês fecham? Eu comecei a ouvir o alto-falante, aí ela, 8 ou 9, agora eu não vou lembrar. Aí ela falou assim, o chefe aqui, ele é ok, porque ele sabe que a gente precisa jantar em casa, em família. Aquilo soou pra mim como uma coisa tão bizarra, porque ele tem uma coisa que eu acho que é cultural, eu acho super ok, a gente tá aqui, a gente se adapta e faz super sentido. Mas, tipo assim, não existe a palavra turno, né, na mente aqui dos portugueses. De, tipo assim, não é a questão do chefe explorar a pessoa. Se a loja fecha 11 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, é uma questão de turno. Eu acho que as pessoas não conseguem entender isso. É igual quando eu falo, eu já postei no Instagram essa coisa de fechar à tarde, e um monte de gente, às vezes, vem criticar falando isso. Mas
tem que descansar, tem o descanso, tem isso. Gente, mas eu não tô falando pra escravizar a pessoa, nada do gênero, mas é trabalhar com Com turnos. turnos, É, exato. porque eu acho, sério, na boa, restauração em Portugal, você entrar na hora do almoço, fazer o almoço, ir pra Faz casa, ou ficar sentido. perambulando, voltar às 7 horas da noite. Não até- faz sentido isso. não tem sentido. Não tem. Essa história mesmo. é a primeira vez que eu vejo também, já trabalhei na restauração aqui muito tempo, e tem essa história de horário repartido. Para mim é um Ai, absurdo. Horário repartido É é tipo assim, horrível. é ter que trabalhar 12 horas, na verdade, porque é tipo assim, você vai, fica na expectativa 3 horas sem fazer nada para voltar de novo pro Pô, trabalho. isso é mesmo. sacanagem. Eu já trabalhei num local em que a gente se moveu e tudo, mesmo aqui no Chiado, local bom restaurante, e fizemos turnos de manhã, inclusive demos a ideia para abrir no café da manhã, no pequeno almoço para todo mundo. Aí começaram a fazer o pequeno almoço, café da manhã lá no restaurante, Sim. para ter 2 turnos. Então tinha o turno que fazia amanhã com o horário do almoço e entrava um pessoal ó, tipo às 5 para fazer o noturno. Pronto, Assim, não é muito mais Foi simples do que muito fazer o... Lógico. E no verão, que aqui Bomba parece que qualquer bomba, lugar. gente. Pois não Aqui é. no verão é... Até eu o ia falar empregado besteira. trabalha mais motivado, é bom pro dono, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas é ruim pro empresário, né, de fazer turnos e tal, é muito custoso, mas, gente, a motivação do empregado de mesa, do É funcionário outra. que tá ali, é outra quando ele se sente, poxa, meu dia rende, eu posso fazer, eu posso trabalhar, mas eu posso É. fazer outras coisas, e eu acho isso bem diferente. Aí a gente entra naquilo que a Thalita perguntou. Agora eu lembrei. O O que que que- mais, algumas coisas que me deixaram aqui é justamente essa Estranho. mentalidade do português, às vezes, na relutância de mudar as coisas. Eles são muito... relutam para mudar um negócio, tem que verdade. seguir aquele padrãozinho, Tem, todo tem mundo faz mesmo assim. Tá mudando, né? Mas, da onde eu venho, nossa... São terrível. é um povo terrível. extremamente conservador, Conservador. né? Exato. E qualquer tipo regra, de mudança, e- geralmente, normalmente, nós seres humanos já somos, assim, digamos, um pouquinho resistentes às mudanças. Aham. Mas eu acho que Exatamente. a veia do brasileiro tá um pouquinho mais aberta para isso. Sim. Né? Embora isso não seja isso é bem pontual, não é? Ou embora isso seja bem geral, mas é claro que a gente vai encontrar brasileiros e portugueses mais resistentes a mudanças, menos resistentes a mudanças. Isso. O fato é, É. que a gente quando imigra tem que ir de mente aberta. Exato, Total. exatamente. Né? É isso que eu acho que a gente tem que saber dosar, você saber que já é assim, né? Isso. Você já sabe que o processo é dessa forma e você ter que, de alguma certa forma, aceitar, Claro. mas se você quiser mudar, que seja com aquela, digamos, você tem que ir com jeito.